Olá a todos, vamos falar agora sobre um teorema. Olha, a minha pretensão aqui não é ser tão formal, então esse teorema aqui são informações básicas em relação à matemática, em relação ao limite. Tá? Lógico que não estou sendo rigoroso, você deveria aí recorrer a um livro para ver todo o formalismo sobre limites, mas o nosso objetivo aqui é aprender as ferramentas básicas, como manipular isso e alguns conceitos importantes. Então eu vou colocar aí na forma de teorema. Teorema 1 seria que se o limite existe, ele é único. Isso é importante que você entenda. Caso você consiga calcular o limite de uma função e dê um determinado valor, e você calcular o limite da mesma função e for um outro valor, e eles forem diferentes, então o limite não existe. Se ele existir, ele é o único valor. Não importa a maneira como você calcula esse limite. Se ele existe, ele é único. Uma outra coisa importante também que você saiba é que o limite de uma função f de x, quando x se aproxima de um certo ponto P, esse ponto P é um ponto qualquer, é L, isso daqui só vai acontecer se os limites laterais pela direita, limite da f de x, quando x tende a P pela direita, do ponto P pela direita, é L, e quando o limite da f de x, quando x tende a P pela esquerda, também é L. Se os limites laterais são iguais, os limites laterais são iguais, esse limite existe e vale L. Essa é a conclusão. Tá? Isso nem sempre acontece. Vamos ver um exemplo agora onde isso não acontece. Exemplo. Vamos pegar uma função. Para isso, vamos construir aqui o eixo x, o eixo y. Esse é o gráfico da minha função f. Perceba que esse gráfico ele possui um ponto de descontinuidade, possui um salto aqui. Tá? Sabemos, por informação, que esse ponto ele está definido, vale 2, e a imagem vale 3. Tá? Eu conheço quanto que vale para x igual a 2, quanto que vale o meu y. Para x igual a 2, o meu y vale 3. E aqui, 4. Tá? Então, olha, o f de x no lugar do x igual a 2 vale 4. Então, ela está definida no ponto. Não tem nenhum problema quanto à definição. Para x igual a 2, o meu y vale 3. Então, corrigindo aqui, é 3. Tá. O f, função f, aplicada no ponto 2, é igual a 3. Correto? Nosso objetivo, calcular o limite da f de x quando x se aproxima do número 2. Esse é o nosso objetivo. Calcular o limite da f de x quando x se aproxima do número 2. Como eu disse para vocês, para que eu consiga calcular esse limite, quando você escreve o limite da f de x quando x se aproxima de 2, isso significa que você está se aproximando do número 2 pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Não precisamos calcular os limites laterais, precisamos olhar para os limites laterais. Vamos fazer isso agora. Vamos pegar o limite, calcular o limite da f de x quando x se aproxima do número 2 pela direita. Esse é o nosso objetivo. Vamos pegar aqui o 2 pela direita, números maiores que 2, correto? Vamos pegar aqui um determinado valor, vai até o gráfico. Chegou no gráfico, projeta no eixo y. Aqui está. Pega um outro valor mais próximo de 2. Vai até o gráfico, projeta no eixo y. Um outro valor mais próximo de 2. Vai até o gráfico, projeta no eixo y. Percebe que quanto mais próximo você está do 2 pela direita, o y está do lado, está se aproximando de quem?
do 4. Vamos colocar aqui 4. Isso é possível perceber pelo gráfico. Vamos agora calcular o outro limite. Limite da f de x quando x tende a 2 pelo lado esquerdo. Vamos tentar determinar esse limite. Limite da f de x quando x tende a 2 pelo lado esquerdo significa que você está se aproximando do número 2 por valores menores que 2. Valores do lado esquerdo. Então vamos fazer isso. Vamos pegar um determinado valor aqui, correto? Menor que 2. Vai até o gráfico, projeta no eixo Y. Pega um outro valor, vai até o gráfico, projeta no eixo Y. Pega um outro valor, vai até o gráfico, projeta no eixo Y. Quanto mais próximo você está do número 2, mais próximo o Y está do número 3. Exatamente, é isso mesmo. Quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, se aproxima de 2 pelo lado esquerdo, o y está se aproximando do número 3. Aqui está, se aproximando do número 3. Observe que eu consegui calcular o limite da f de x quando x tende a 2 pela direita, isso deu 4. Eu consegui calcular o limite da f de x quando x tende a 2 pela esquerda, que deu quanto? 3. Esses limites aqui, são diferentes. Esses limites são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, eu chego à conclusão que não existe o limite da f de x quando x se aproxima do número 2. O limite da f de x quando x se aproxima de 2 não existe, pelo fato desses dois limites laterais são diferentes. Tá? Então isso daqui está relacionado com a ideia de continuidade, que será apresentado na próxima aula. Mas é importante que você entenda que esta função ela possui um salto, dá para observar pelo gráfico, mas ela está definida no ponto para x igual a 2. Para x igual a 2 eu conheço o meu y é igual a 3, então f de 2 é igual a 3. Queríamos calcular o limite da f de x quando x tende a 2. E quando eu digo que tende a 2 significa pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Não sabíamos o valor desse limite, então colocamos aqui um ponto de interrogação. E fomos à procura dos limites laterais. O limite da f de x quando x tende a 2 pela direita. Olha, tendendo a 2 pela direita, por valores maiores que 2. Pega um valor maior que 2, vai até o gráfico. Esse ponto aqui ó, tem coordenada x, que aqui está, e tem coordenada y. Projetei aqui. Ó. Mais próximo de 2, vai até o gráfico, projeta no eixo y. Mais próximo de 2, vai até o gráfico, projeta no eixo y. E aí você percebe, olha, que quanto mais próximo de 2 você está, mais próximo o y está do número 4. Por isso que a gente coloca 4. 4 é o resultado do limite, é o valor do limite, é o limite. Da mesma forma, calculamos o limite de x tendendo a 2. Pelo lado, limite da f de x quando x tende a 2 pelo lado esquerdo. Tendendo pelo lado esquerdo, então eu pego um valor antes de 2. Vou até o gráfico, projeto aqui, encontro o meu y. Um pouquinho mais próximo de 2, vou até o gráfico, projeto no eixo y. Um pouquinho mais próximo de 2, vou até o gráfico, projeto no eixo y. E aí você percebe que quanto mais próximo de 2 você está pela esquerda, o y está do número 3. Correto? Então, o limite da f de x quando x é igual, tende a 2 pelo lado esquerdo vale 3. Esse é o valor do limite. Esse é o limite. Então, o limite lateral pela direita é igual a 4 e o limite lateral pela esquerda é igual a 3. Pelo fato desses limites laterais serem diferentes, então esse limite não existe. Tá? Como a gente viu no teorema anterior. Recapitulando o teorema anterior. O limite da f de x, quando x tende a p, é um certo valor, desde que, ou se acontecer o seguinte, você consegue calcular os limites laterais e eles possuem os mesmos valores. Se eles possuem os mesmos valores, esse limite existe e é o mesmo valor dos limites laterais.
no nosso caso, você percebe que quando a gente calculou os limites laterais, a gente conseguiu encontrar o valor deles. Porém, eles são diferentes. Uma vez que eles são diferentes, esse limite da f de x quando x tende a 2 não existe. Tá? Na próxima aula, iremos falar sobre continuidade, tá? Porque isso daqui é uma descontinuidade. Quando a função possui um salto ou um buraco, a gente diz que ela não é contínua nesse ponto. Tá? A gente vai falar como que uma função, quais são os critérios para que uma função seja contínua. Vamos trabalhar com mais exemplos e até a próxima aula.